Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, num texto muito conhecido da Bíblia, Salmo de número 46. Livro dos Salmos, Salmo de número 46. É o texto que o Senhor colocou em meu coração para meditar com os irmãos na palavra. Enquanto você encontra, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos concedeu de estar com os irmãos aqui esses dias, glorificando, adorando o nome de Jesus, ministrando a palavra de Deus. Tivemos um capé abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Suimar, da irmã Eliane. São amigos que Deus tem nos dado, que tem sido de grande bênção na nossa vida. O pastor Leandro, a pessoa do qual eu cumprimento toda a diretoria, todo o ministério. Muito obrigado, pastor, por nos receber. Obrigado a cada um dos obreiros, a cada um dos irmãos pelo sorriso, pelo abraço, pela manifestação de comunhão. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. O nosso querido irmão Eudes, que o Senhor continue abençoando seus projetos, guardando, prosperando em tudo para a glória do nome de Jesus. Pastor Valdson, que bom. É bom quando a gente ouve uns hinos. Eu falei, rapaz, mas foi ele que compôs esse hino. E a gente que prega, tem uns hinos, né, que tem assim, uns momentos que todo lugar que a gente chega tem uma festa, o pessoal está cantando. Que alegria, que prazer ele conhecer. Deus continue abençoando o Senhor, prosperando a sua vida em nome de Jesus. Aos nossos queridos irmãos, os músicos, pessoal do som, da mídia, que bênção. E eu ouvi o pastor Suimar falando aqui que vai inaugurar esse templo ainda. O negócio aqui, então, está só um ensaio, por enquanto, né? Porque a inauguração mesmo vai ser em outubro. Meu Deus, vai ser bênção para a glória do nome de Jesus. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Vamos com esse teclado hoje aí, você fazendo, por favor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos embora. Eu falo que é terça, mas é amanhã, porque é a virada de amanhã para terça, de madrugada. E estamos ali na casa do pastor Edson, da irmã América, sendo muito bem tratados. Então, os irmãos orem por nós. Eu e a irmã Gilmara vamos regressar a Belo Horizonte. E
A semana vai ser uma semana assim bem agitada, o mês bem corrido, mas nós queremos que o Senhor vai continuar nos ajudando, nos dando graça para ministrar a palavra durante todo este mês, para a glória do nome de Jesus. Queridos, os livros dos Salmos são cânticos de louvores a Deus que o povo de Israel se utiliza para adorar o nome do Senhor até hoje. Embora na nossa Bíblia é um livro só, mas os salmos, que são assim chamados no plural, é na verdade a reunião de vários livros de cânticos, de adoração a Deus. Como eu recomendei alguns livros durante o CAPED, deixa eu recomendar talvez o último. Tem um livro do Philip Yancey chamado A Bíblia que Jesus Lia. Vale a pena ler esse livro. A Bíblia que Jesus lia. Neste livro, Philip Yancey faz uma explanação do Antigo Testamento. E ele nos ensina que existe nos Salmos uma oscilação de ânimo muito grande. Quando a gente começa a ler os Salmos, talvez não mesmo o salmista, mas às vezes o salmista está feliz da vida, motivado, e ele diz: clamei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Mas de repente o salmista diz: Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Às vezes o salmista diz assim: o justo sofre muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. De repente o salmista diz: Senhor, até quando eu vou te clamar? Ou, Senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento todo dia. Sinto-me como um vaso quebrado. Existe uma oscilação de ânimo no livro dos Salmos. E esta oscilação de ânimo nos ensina que em toda e qualquer circunstância nós temos razões para adorar a Deus. Os salmos são chamados de Pentateuco humano, porque no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, nós aprendemos sobre um Deus que vem ao encontro do seu povo. Nos Salmos, não é Deus que vem ao encontro do seu povo, é o homem que vai ao encontro de Deus em adoração. Em diversas circunstâncias da vida, como falamos, passando por momentos felizes, momentos festivos ou momentos angustiosos, o salmista está sempre nos convidando a adorar a Deus, a bendizer o seu nome, a glorificar ao Senhor. O salmista nos diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas ele também diz: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. O Salmo 46, especificamente, foi escrito no contexto, lembrando de um contexto de guerra. Se você ler no segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 18, a Bíblia nos diz que Ezequias reinava em Jerusalém. E Senaqueribe, rei da Assíria, sitiou Jerusalém para destruí-la. Senaqueribe mandou os seus generais de guerra, Tartã, Rabsaque, Rabsíris, que eram generais, títulos de generais de guerra, e eles afrontaram o povo de Deus. Havia uma estratégia de guerra naquele tempo. Sitiava-se a cidade,
cercava a cidade, ninguém saía, ninguém entrava, de forma que eles ficavam trancados na cidade até acabar o suprimento de alimento. O exército que chegava para sitiar a cidade esgotava as fontes que levavam água para a cidade, de forma que iria acabar também o suprimento de água. E então, quando a cidade acabasse todos os seus suprimentos, os seus víveres, quando todos estivessem já exaustos, enfraquecidos, automaticamente eles abririam os portões e o exército inimigo entrava e conquistava a cidade. O exército que sitiou Jerusalém era 185 mil homens. Quando Rabsaque, Rabsires e Tartã foram afrontar Ezequias, eles disseram: nós vamos conquistar vocês. Se vocês não se renderem, vocês ficarão sitiados até não ter nada para comer e nem para beber. Eles afrontaram Ezequias dizendo: vocês vão comer as vossas fezes e beber a vossa urina. A Bíblia diz que Ezequias pediu para aqueles generais não falarem em hebraico, para o povo inteiro não compreender, para não amedrontar os soldados que estavam nos muros. Mas os generais de Senaqueribe disseram para ele: não, nós vamos falar em hebraico, porque nós queremos que todos entendam. A Bíblia diz que Ezequias orou a Deus, e Deus falou com Isaías. Isaías foi a Ezequias e disse: Senaqueribe não vai entrar nesta cidade, Senaqueribe não vai lançar nela flecha alguma. Por um caminho ele virá, mas por 7 ele sairá. Aí Senaqueribe virou-se para Ezequias e disse: que confiança é essa em que tu te estribas, dizendo que Deus te livrará? Porventura os deuses das demais nações puderam livrá-las das minhas mãos? Senaqueribe orou e fez o que eu chamo de uma oração de transferência. Ele transferiu a afronta que era para ele, para Deus. Ele orou e disse assim: Deus, Senaqueribe disse, Ezequias orando disse, Senaqueribe disse que o Senhor não vai nos livrar, porque os deuses das demais nações também não as livraram. Mas sabe por que eles não livraram as demais nações? Porque deuses não eram, mas tu és Deus de verdade. Ezequias, em outras palavras, está dizendo assim: se o Senhor deixar a gente ir cativo para a Síria, a gente vai. Mas não é o nosso nome que está em jogo, é o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Aí Deus fala com Isaías, e Isaías fala a Ezequias: assim diz o Senhor a respeito de Ezequias: fui eu quem permiti que tu conquistaste todas as nações da terra, e tu te levantas para afrontar a mim, o Deus vivo. Porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. A virgem de Sião meneia a cabeça e zomba de ti. Neste contexto, o salmista escreve o Salmo 46. 185 mil soldados sitiando Jerusalém, a cidade trancada, todos com medo, o temor de acabar o suprimento de alimento, o temor de acabar a água era grande. Deus ainda não tinha livrado o seu povo.
Deus ainda não tinha resolvido o problema. E eu imagino, eu leio esse texto e penso como que se o salmista estivesse sobre os muros de Jerusalém, olhando para o exército assírio, temendo de verdade o que poderia acontecer. Mas ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós temos um refúgio, irmãos. Nós temos uma fortaleza inexpugnável, intransponível. Quando eu leio o Salmo 46 e vejo o salmista dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, eu sempre lembro, quem tem aí pelo menos 30 anos de idade, vai se lembrar de quando o exército aliado, os Estados Unidos liderando as forças aliadas, resolveram guerrear contra o Iraque para destruir Saddam Hussein. E ele se refugiou nas montanhas por meses. Mas um dia eles descobriram que ele estava escondido numa fortaleza. Uma fortaleza subterrânea feita de concreto. As forças aliadas procuraram-no. Ele se escondeu, foi protegido, mas ele foi encontrado. Mas a fortaleza que nós temos em Cristo é uma fortaleza que ninguém vai poder nos encontrar. Martinho Lutero, quando estava fugindo para não ser morto por causa da reforma protestante, ele ficou 1 ano escondido num castelo. E embora ele estivesse protegido pelo príncipe Frederico, ele escreveu indo dizendo: castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Eu e você precisamos, na hora da angústia, na hora das tribulações, nós precisamos nos refugiar em Cristo, nos esconder em Cristo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o salmista diz: portanto não temeremos. Quando ele escreve: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Historicamente falando, o exército que sitiou Jerusalém, eles faziam assim: eles sitiavam a cidade e eles faziam manobras de guerra, manobras de batalha. Imagine 185 mil homens batendo nos escudos, gritando palavras de ordens. Eles batiam o pé no chão com muita força. E quando eles faziam isso, a terra parecia tremer. Parecia que os montes se transportariam para o meio dos mares. As fontes de água tremiam. Aí o salmista olha para isso e diz: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aleluia, aleluia. Eu me lembro que lá pelos idos de 2005 existem reportagens disso. Eu trabalhava numa companhia de polícia que fazia a área central de Belo Horizonte. E a gente teve um confronto lá, na época, com os peroeiros. E então, depois de vários dias tirando plantões por causa daquela situação, um dia o Comando Geral da Polícia Militar em Minas Gerais resolveu dar fim àquela situação. Foi uma das mais lindas operações que eu já participei. O centro de Belo Horizonte foi fechado, num raio da Avenida do Contorno, talvez uma circunferência de uns 5 quilômetros.
O centro foi fechado. Colocaram uma tropa da infantaria, da polícia militar, do batalhão de operações especiais, uma tropa de cavalaria, um negociador do grupo de ações táticas especiais. Ninguém entrava no centro da cidade, todos tinham que sair. Os perueiros colocaram talvez mais de 300 peruas, 300 combis no centro da cidade, estacionadas bem perto uma das outras. O negociador tentou fazer com que eles parassem a ação delituosa. E de repente um teve a brilhante ideia de atear fogo no botijão de gás e jogar num trailer, incendiar o trailer. Então o negociador deu ordem de prisão e nós avançamos. E eu nunca me esqueço do pelotão, do batalhão de operações especiais. Homens com escudos, bastões, capacete especial. Eles batiam nos escudos e eles não corriam pelas ruas, mas eles desciam numa marcha firme. 50 homens batiam o pé no chão e os prédios que formam corredores no centro da cidade parece que tremiam, parece que balançavam. E foi então dominada a situação. O salmista estava olhando para o exército assírio e eles faziam manobras de guerra, gritavam, batiam nos escudos para quebrar o equilíbrio psicológico do povo de Deus que estava em Jerusalém. E o inimigo, irmãos, uma das ações primárias do diabo contra a nossa vida é quebrar o nosso equilíbrio emocional e psicológico. Ele tenta fazer isso. Quem sabe a sua vida está sendo atacada, a sua mente está sendo atacada pelo inimigo. Mas diga como salmista nesta noite: ainda que a terra se mude, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. No versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aleluia. Jamais será abalada. Jamais será abalada. Sabe o que o salmista está dizendo? Quando Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe ia sitiar Jerusalém, Ezequias agregou o seu exército, mas não para guerrear. Ele foi na fonte de Gion. Quem já esteve em Jerusalém, em Israel, quando a gente está no Monte das Oliveiras, o mirante do Monte das Oliveiras fica de frente à porta oriental. É uma porta que está concretada, porque existe uma profecia que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai atravessar o vale de Cedron e entrar pela porta oriental. Aí os muçulmanos concretaram a porta oriental, como se isso pudesse impedir Jesus de entrar. Colocaram o cemitério das autoridades muçulmanas em frente à porta oriental. E entre o Monte das Oliveiras e o cemitério muçulmano que está de frente à porta oriental, embaixo está o Vale de Cedron. No Vale de Cedron tinha uma fonte, não tem mais, mas tinha uma fonte chamada Fonte de Gion. Quando Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe ia sitiar Jerusalém, ele agregou os seus homens, foi no Vale de Cedron, na Fonte de Gion. Você encontra isso que eu vou falar, você encontra, se pesquisar, escavações que descobriram isso, que a arqueologia descobriu. Ezequias fez um túnel,
um canal de 580 metros de comprimento, 1,90 m, 1 metro, 1,20 m de largura e os 2 metros de altura. E ele levou água da fonte de Cedron, no vale de Gion, para dentro de Jerusalém. Era muita água. Estrategicamente, Ezequias deixou algumas fontes descobertas. Senaqueribe chegou e esgotou algumas fontes, dizendo: não vai ter água dentro de Jerusalém. A água não vai chegar lá. Senaqueribe esgotou algumas fontes, mas Ezequias já tinha colocado tanta água dentro de Jerusalém que era suficiente para abastecer a cidade por meses. O inimigo pode esgotar algumas fontes na nossa vida. Às vezes ele esgota a fonte da saúde. Às vezes ele esgota a fonte da paz. Às vezes ele esgota a fonte do emprego. Mas quando ele esgotar algumas fontes, fique tranquilo. O salmista está dizendo: não tem uma fonte em Jerusalém, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Um rio não é feito de uma fonte só, o rio é feito de várias fontes. Se o inimigo esgotou uma fonte, Deus tem um rio. Se ele esgotou outra fonte, Deus tem diversas fontes. E ele está dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas, o Altíssimo. Senaqueribe não sabia, pensou que tinha esgotado todas as fontes, mas tinha água dentro de Jerusalém como um rio. E o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jamais será abalada. Você pode exaltar o nome de Jesus, porque Deus tem um rio. Você pode exaltar o nome de Jesus, porque o diabo só pode esgotar uma fonte, mas Deus tem um rio. Deus sempre tem um rio, jamais será abalado. Ele diz: bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aliás, antes o salmista diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Eu já tirei muita sentinela. Quem já trabalhou de madrugada, de vigia, sabe que quando o dia vem raiando, isso acontecia. Quando o dia começava a clarear, o soldado tinha uma sensação de segurança, então ele relaxava na sentinela. Estrategicamente o exército aproveitava esse momento para atacar. Eles passavam a noite inteira fazendo barulho para não deixar ninguém dormir direito, para não deixar os soldados que tinham que descansar naquele turno estarem realmente descansados. E quando chegava a manhã, que eles que tinham a sensação de segurança, fragilizados, eles entravam, atacavam a cidade. O salmista está dizendo: Deus ajudará ao romper da manhã. Sabe o que o salmista está querendo nos ensinar? Quando você estiver fraco, quando você estiver perdendo as suas forças, quando você não conseguir mais lutar, Deus não vai deixar o inimigo te atacar. Deus vai te ajudar ao romper da manhã, no momento de fragilidade, no momento de fraqueza, naquele momento que a gente diz: agora não dá, agora eu vou parar, agora as minhas forças se esvaíram, agora tudo acabou, agora as minhas forças se esgotaram. Deus vai chegar e vai dizer: eu estou com você, eu estou do seu lado, eu vou te carregar no colo, mas o inimigo não vai te derrotar, o inimigo não vai te destruir. Deus ajudará ao romper da manhã. É por isso que a Bíblia diz assim:
dele, diga ao fraco: eu sou forte, porque na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece. É por isso que Paulo disse assim: quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na tua fraqueza, Deus vai aperfeiçoar o seu poder. As tuas fraquezas são oportunidades para o aperfeiçoar do poder de Deus. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: eu sinto a autoridade de Deus para te dizer nesta noite: levanta a tua cabeça, recobre as tuas forças. Deus conhece a tua fraqueza e Ele não vai te deixar ser derrotado. Orava canchoere mandala gassuria. Arai andore barekendo mandala gashai. Eu sei que eu estou pregando nesta noite, e eu sei que esta palavra é para pessoas que estão aqui, que já sentiram o gosto da derrota na boca, sentiram o gosto da morte e pensaram que iam ser destruídas. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que o teu último suspiro não foi dado. Deus não pôs um ponto final na tua vida. Ele vai te ajudar no momento de fraqueza. Deus ajudará ao romper da manhã. Receba a graça de Deus na tua vida nessa noite. Receba a graça de Deus na tua vida. Receba a unção de Deus na tua vida. Receba uma unção de Deus aqui nessa noite, de fortalecimento para a nossa vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, tem hora que a gente sente o gosto da morte, da derrota na boca. Tem hora que o diabo está tão perto que parece que a melhor coisa a fazer é ceder e deixar de lutar. Mas a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite: Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aí o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele diz que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Olha o que o salmista diz no versículo 9: quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Nos exércitos daquele tempo havia infantaria, que era a primeira frente de batalha. Os homens que iam para o combate corpo a corpo. Atrás da infantaria tinha a cavalaria. E atrás da cavalaria tinha os arqueiros. Os arqueiros lançavam as flechas e conseguiam atingir os inimigos numa distância entre 150 e 200 metros. Quando na Bíblia a gente vê a descrição de tiro de flecha, é uma distância entre 150 e 200 metros. Alguns arqueiros tinham uma flecha que na ponta tinha uma resina inflamável, e eles ateavam fogo, a flecha subia e descia com a força da gravidade, atingia os inimigos de longe ainda.
ao salmista está dizendo, ele está falando das 3 armas de guerra mais temidas daquele tempo. Ele está dizendo assim, ele quebra o arco. O salmista está dizendo, o inimigo não vai te atingir de longe. O inimigo não vai te atingir de longe. Entenda o que Deus está nos falando. Quando o inimigo retesar o arco e esticar o arco, antes dele lançar a flecha, Deus vai quebrar o arco na mão do inimigo. Ele não vai entender. Os arqueiros que retesaram o arco contra a tua vida, o arco vai se quebrar na mão deles. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança. A lança tinha entre 2,5 metros e 3 metros de comprimento, com uma ponta de ferro ou de chumbo, com grande poder de perfurar. Os homens do combate corpo a corpo da infantaria apoiavam a ponta da lança no quadril, aliás, a barra da lança no quadril, apontavam a lança no peito ou no pescoço do inimigo. Aqueles primeiros homens do combate corpo a corpo morreriam traspassados pela lança. Inevitavelmente, os que não morressem atingidos pelos arqueiros, entre 150 e 200 metros, morreriam traspassados pela lança no combate, no primeiro combate corpo a corpo. Aí o salmista diz, ele quebra o arco, mas ele despedaça a lança. Tem algo incrível aqui que eu nunca tinha pensado. Quando o salmista está dizendo, ele vai quebrar o arco, o salmista está dizendo, o Senhor vai mostrar que o arco do inimigo é frágil contra a nossa vida. É frágil contra a nossa vida. Ele vai quebrar o arco, mas quando ele diz ele despedaça a lança, o salmista está dizendo, o Senhor vai dissolver na mão do inimigo a arma que ele forjou contra você. Ele preparava a lança, era uma madeira especial, ele sabia que ela não ia se quebrar, uma madeira rígida, mas o salmista está dizendo, o Senhor vai despedaçar, o Senhor vai dissolver a lança na mão do inimigo. Queima os carros no fogo. Eram carros de guerra. O Egito ficou conhecido como uma nação que alugava carros de guerras para outras nações. Em cima do carro tinha um cavaleiro, um cavalariano, aliás. Em cima do carro tinha lança, espada. E para piorar, os mais modernos carros de guerra do Egito, nas rodas tinham lâminas que giravam junto com as rodas, e quando passava no meio dos inimigos, amputava os inimigos. Era a arma de guerra mais temida. Na polícia militar a gente sabe que um cavaleiro, um cavalo com um cavalariano faz o que 30 homens não faz. Aí o salmista diz, ele quebra o arco, ele despedaça a lança e ele queima os carros no fogo. Aleluia. Aí o versículo 10 não é o salmista que está escrevendo. No versículo 10 parece que Deus toma a pena da mão do salmista e diz, deixa eu escrever, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia. Esse texto a gente tem que ler mais vezes durante a nossa vida. Às vezes nós ficamos muito preocupados, queremos resolver as coisas, queremos trazer soluções para as coisas, e temos que ouvir Deus dizendo, aquietai-vos, 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 aquiete-se, deixa Deus ser Deus na sua vida. Não é você que vai resolver, a solução não está na sua mão, você já tentou e não deu certo, e vai continuar dando errado. Aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Rasuya mandara gashore kandara bagai. Ramanturia gala gasuria Nayamara candoro canturia vala Nayamantore candora mandala gasou. Aleluia, 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 aleluia. Aquiete-se, 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 aquiete-se. Eu queria convidar o grupo de louvor para voltar aqui, para a gente cantar novamente. Existe um Deus no céu, agora só Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe um Deus dos céus que está cuidando do seu povo, e Ele nos diz nesta noite: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Você pode ficar de pé no seu lugar, pode. Oramanture calabachare andarabassuria. Aramandore candore calabachai. Aí o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. O diabo vai usar de tudo para tentar nos derrotar. Quando ele não puder tocar em nós, ele vai tocar nos nossos. Aleluia, aleluia, aleluia. A Gil sabe disso. Nos últimos meses, como o diabo tentou contra a nossa vida. Aleluia. Por algumas vezes eu cheguei em alguns lugares para pregar com a alma arrasada. Por algumas vezes eu cheguei em alguns lugares para pregar e minha oração foi: Deus, limpa minha alma, limpa o meu coração. Um dia desses passamos por uma situação que eu senti o gosto da morte na boca. Aleluia, aleluia. E de repente eu ouvi Deus me dizendo: entendeu que eu queria que você compreendesse? Entendeu que eu queria te mostrar? E eu disse: Deus, eu vou me aquietar. Eu vou me aquietar, eu vou ouvir a tua voz dizendo: isso aqui não é um convite de Deus, é uma ordem. Deus não está convidando, Deus está dizendo para Senaqueribe e o seu exército: aleluia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em uma só noite o Senhor mandou um anjo, e o anjo em uma só noite matou 185 mil soldados assírios e livrou Jerusalém, livrou Israel. Sabe por quê? A ordem de Deus é essa: aquiete-se, aquiete-se, aleluia. Eu tenho convicção dessa palavra para a nossa vida nessa noite. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam se aquietar, que precisam se aquietar. Nós vamos louvar a Deus com este louvor, com este hino, e eu quero te convidar a se lançar em Deus, a se aquietar e acreditar que Ele vai te dar a vitória. Recandorevala baixaria candarabassuria. Lamandore candora mandala gachara andarabagai. Raço yandere candu yandala barandarabagai. Aleluia. Aleluia. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Aleluia! Oh, não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte, o infinito. Olha só o que o hino diz: ganha luta sem lutar, vence
vence a luta e faz cansar o inimigo. Você pode erguer a tua mão e dizer: Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Só quem acredita nisso. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o seu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses. Oh, aleluia, aleluia. Orecandore mandala basore darabahandarabagai. E exalte o nome dele. Oramandara gassúria terecandarabagai. É que a tua mão e diga uma palavra de glorificação ao seu nome, de exaltação ao seu nome. Creia, Ele está com você. Creia, Ele vai te ajudar na hora de deficiência. Creia, Ele vai te ajudar na hora da dificuldade. Creia, Ele vai te ajudar ao romper da manhã. Creia, você não vai ser derrotado. Creia, o inimigo não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa. Erga pelo menos uma das tuas mãos, por favor. Eu sei que Deus está fortalecendo pessoas aqui nesta noite. Eu sei que Deus está falando a corações aqui nesta noite. Eu sei que Deus está mudando a tua história nesta noite. Anime-se, 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 a tua história não chegou ao fim. Pai, em nome de Jesus eu quero te adorar. Senhor, em nome de Jesus eu quero glorificar o teu nome, pela tua graça sobre a nossa vida, pela unção do Senhor sobre nós nesta noite. Eu quero declarar a minha dependência de ti, Senhor, e dizer que tu és o meu Deus, o Deus da minha casa. Tu és o meu Senhor, aquele que direciona todas as coisas. Tu és o Deus que me fortalece, que me sustenta, que me ergue, que me mantém de pé. Tu és o Deus que me alegra. Tu és o Deus que toma todas as minhas dores. Tu és o Deus que enche a minha vida de alegria, de prazer e do teu Espírito. Toma a vida da tua igreja nesta noite. Toma cada um dos teus servos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos e declaramos que tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa alegria. Ainda que o inimigo esgote alguma fonte, há um rio do Senhor para a nossa vida. Ainda que o inimigo esgote alguma fonte, tem alegria do céu para a nossa vida, para nos dar prazer e condições de continuar caminhando. Alegra o teu povo, fortalece o teu povo, anima o teu povo, Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vire para uma ou duas pessoas do seu lado e diga para ela: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia.